Olá, espero que todos estejam bem e estamos aqui para continuar a nossa distração. Como diz uma amiga minha, a novelinha, eu adoro essa expressão que ela usou para dizer desse nosso encontro aqui pelo YouTube, acessando essa coisa maravilhosa que é a arte, né? Seja ela qual for. A arte abre portas para nossa alma, para a beleza, né? A beleza que Deus criou. E dentro de nós somos muito belos, né? A beleza faz parte de toda a criação do universo, né? A beleza e o amor. E seja o desenho, seja a literatura, seja escultura, pintura, um crochê, um bordado, todo tipo de arte, né? E nos alegra, nos desperta para coisas que a gente nem se dá conta que despertou, né? Ok. Paramos lá na parte 8 e 9, né? Vimos que essa menina, que até agora não sabemos o nome dela, passou pela infância aprendendo muito e demonstrando tudo que aprendia, e aprendia coisas que não entendia nem como havia aprendido, e passando pela adolescência e chegando às portas da vida adulta, né? Prestes a noivar e rompendo um noivado abusivo, né? Autoritário e agressivo. E entramos agora, e vou ler para vocês, e como chamo aqui, a parte 10 e 11. Né? Uma se chama Primeiro Encontro com a Morte e o outro se chama Primeira Visão do Futuro. Tá? Vamos lá. Deixa eu botar aqui o marcador. Primeiro encontro com a morte. Desde a minha infância, um fato repetia-se com regularidade. Na primavera, eu sempre ficava pálida e cansada. Na maioria das vezes, bastava que meus pais me enviassem à casa de tia Rafaela para eu me recuperar. Esse era o método mais simples. Ela morava com a família nas montanhas, e o ar magnífico da região, além da sabedoria, da religiosidade do povo que ali habitava, faziam-me melhorar depressa. Nessa região tranquila e elevada, sempre me sentia muito bem. Voltava para casa revigorada e cheia de energia vital. Depois de romper o noivado, viajei mais uma vez para a casa da minha tia. Naquela ocasião, ela já estava viúva e vivia com a filha. Elas me receberam com muito amor e gozei minha tão ambiciosa liberdade. Sentia-me como um papagaio de papel do qual se houvesse rompido a linha e que podia voar indefinidamente para o alto sem impedimento algum. Posso dizer que essa primavera na casa da minha tia foi majestosa. Como sempre, ela me entendia muito bem. Considerou minha atitude acertada e com isso encerrou-se o assunto. Na casa da minha tia, sentia-me absolutamente livre. Ela me deixava ser como eu era, permitia que andasse pelas montanhas e floresta e que aproveitasse a natureza. E quando me senti completamente feliz com minha liberdade e olhava cheia de esperanças para o futuro, encontrei a morte pela primeira vez. Durante minhas peregrinações pelas montanhas, passei por um trigal
E uma vez que meus planos de casamento estavam destruídos, tentava imaginar como seria meu futuro. Pensava que primeiro seria concertista, como minha avó materna. Em seguida casaria com um homem saudável, simpático, normal e teria filhos. Depois esses filhos eventualmente cresceriam e talvez eu viesse a ter netos. E então ficaria velha. E depois? Certo dia teria de morrer. Morte. Esse é o fim. O objetivo, a direção para a qual todos caminhamos. Mas para quê? Para que tudo isso? Por que deveria praticar piano e tornar-me uma grande concertista? Não seria completamente irrelevante o fato de meus dedos, esses ossos cobertos de pele, alguma vez percorrerem o teclado com um grande virtuosismo ou não? Se o homem termina na cova, de qualquer maneira, não seria indiferente o que ele fizesse com sua vida? O que importaria se ele tivesse sido um homem famoso, destacado ou um ilustre desconhecido? O que importaria se ele tivesse sido honesto ou não? Para que trabalhar, lutar, dar à luz, sofrer e se alegrar, ser feliz ou infeliz, se o final, a morte, representa a destruição? Nesse caso, seria muito mais simples morrer imediatamente. Achei esse pensamento tão assustador, tão intolerável, que vi o mundo escurecer à minha volta. Encostei-me a um tronco de árvore e fiquei olhando para o vale ali embaixo, para a cidade, as incontáveis casas com as pessoas que nelas moravam, e que vistas de cima pareciam formiguinhas. Todas essas criaturas viviam, lutavam, corriam atrás de dinheiro, de amor, todas tinham problemas, todas tinham de carregar sua cruz, levando tudo tão desesperadamente a sério. Para quê? Para quê, se tudo apenas é passageiro? Se no fim nos aguarda a morte, que resolve todos os problemas, que põe fim a todos os sofrimentos e alegrias? Para onde corre o ser humano? O que ele alcança? A morte. O fim. Quer o homem tenha sido feliz ou infeliz, milionário ou mendigo. A morte. Fiquei em pânico. Não, eu não participaria daquele jogo. Com tal pensamento, não posso aprender, amar e viver. Nada tem sentido. Melhor suicidar-me, para que no final da minha vida eu não tenha de morrer. Uma voz diabolicamente zombeteira riu. Ha, 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 ha. Essas bobagens são bem dignas de você. Quer matar-se a fim de não precisar morrer? Acredita poder escapar à morte? Você está aí na terra, num corpo. E não poderá fugir daí sem morrer. Se você se matar, o fim do qual quer se salvar acontecerá imediatamente. A morte, já. Nem sequer bem distante, mas agora, no presente. Entende isso? Já que está aí, tem um corpo, então também não poderá libertar-se sem morrer. Você é uma prisioneira.
Entende? Uma prisioneira. Do corpo só poderá sair com a morte. Só por essa saída. E não poderá fugir dela. Não fugirá. Tentei recolocar as ideias em ordem. Sim, era preciso concordar que tinha caído numa armadilha e que o suicídio de nada adiantaria. Ele me levaria diretamente ao lugar de que queria me salvar. Portanto, o que fazer? Em todo caso, naquele instante, encontrei consolo no pensamento de como eu ainda era muito jovem. A morte, pelo fato de eu ser saudável e de todos os meus antepassados terem atingido idade avançada, presumivelmente ainda estava bastante distante. A ciência, que sempre faz novas descobertas, com certeza descobrirá a imortalidade, até a hora em que terei de morrer. Aferrei-me a essa ideia. Ela deu-me coragem e força para continuar vivendo, trabalhando e, sobretudo, para ter desejos. Eu estava absolutamente certa. A imortalidade foi mesmo descoberta. Apenas eu não sabia ainda, naquela ocasião, que essa descoberta da imortalidade consistia em eu mesma descobrir que a morte nem sequer existe. Que o ser humano, inclusive eu, é imortal para toda a eternidade e sempre será. Pois cada um precisa viver em si mesmo essa imortalidade. Quando alguém não acredita, nem mesmo numa verdade palpável, esta é a descoberta por outras pessoas em vão. Cada qual precisa reconhecer em si mesmo que a morte não passa da própria vida e que o homem não só não precisa morrer, mas também não pode morrer. Isso é simplesmente impossível. Naquela ocasião, não sabia de tudo isso. A morte representava para mim um muro negro contra o qual eu podia literalmente bater a cabeça. Contudo, eu era jovem demais. Tranquilizei-me tanto quanto pude. Adiei todo esse problema até o ponto em que me foi possível e resolvi não pensar mais na morte. Tal pensamento apenas me enfraqueceria. E eu preferia tecer planos para o futuro. Em geral, estava acostumada a pensar e resolver por conta própria todos os assuntos que me ocorriam. Meu pai nunca se intrometeu nos assuntos pessoais dos filhos. Sua profissão lhe tomava tanto tempo que teve poucas oportunidades de observar o que se passava com a família. Na maioria das vezes, só nos encontrávamos à mesa para as refeições, onde naturalmente nunca mencionei as cenas de ciúme de meu noivo. Mamãe me amava, tal como amava todos os seus filhos. No entanto, compreendeu-me muito, mas muito tempo depois, quando tivemos de nos despedir para sempre. Naquela ocasião, seu desejo era o de que eu me tornasse uma boa esposa e mãe, tal como ela era. Eu também considerava essa a meta da minha vida, só que ambas imaginávamos o caminho para alcançá-la de maneira diferente. O meu não podia ser o dela e o de ninguém mais. Meu rumo só poderia ser o meu próprio e nunca pude aceitar seus conselhos no que se referia ao meu futuro.
Mamãe queria que eu me preparasse para desempenhar o papel de dona de casa. Eu, ao contrário, procurava com todo o empenho possível realizar-me na música, na arte. Portanto, fui deixada por conta própria e me acostumei gradativamente a pensar e a agir de forma autônoma, até o ponto em que isso era permitido na família. Então, mesmo agora, tentei imaginar meu futuro sozinha, sem pedir conselhos a ninguém. Minha primeira intenção era frequentar a academia de música e concluir o curso, a fim de ter um diploma nas mãos. Papai costumava nos dizer: nunca fiquem deslumbradas pelo fato de levarem uma boa vida no momento. O bem-estar terreno pode ser destruído, mas o que souberem será sua propriedade para sempre. Ninguém poderá tirar esse bem de vocês. Aprendam tanto quanto puderem e que cada um de vocês tenha ao menos um diploma. Se a vida lhes correr bem, poderão guardá-lo em uma gaveta. Contudo, se passarem necessidades, poderão ganhar o pão de cada dia com ele. Ó, meu pai, homem bom, altruísta e sábio, com esse conselho me deu o maior tesouro de todos os que recebi de suas mãos. Naquela época, nem sequer podíamos imaginar que a nossa vida pudesse correr mal. E, em segredo, achávamos que essas palavras nos eram ditas no sentido puramente pedagógico. Quantas vezes mais tarde precisei lembrar-me delas, quando a guerra destruiu tudo o que possuíamos e fiquei na miséria, com o marido gravemente ferido e incapacitado para o trabalho. Só nos salvou o que eu havia aprendido, o que eu trazia em mim. O que nos salvou foi o que eu sabia. Pois tudo que possuíamos exteriormente se perdeu. Quando uma menininha pensava na montanha sobre o meu futuro, ainda não sabia o que o meu destino escondia. Senti, porém, que deveria seguir o conselho do meu pai. E foi assim que, ao voltar para casa no verão e começar uma nova etapa de vida, a coisa mais importante que fiz foi concentrar todas as energias na obtenção do diploma de pianista. Tudo mais deixei a cargo do destino. Primeira visão do futuro. Fui noiva durante 6 anos. E nessa época aconteceu algo tão extraordinário e surpreendente que teve efeito no rumo posterior de toda a minha vida. Minha atenção foi despertada para um mundo que existe bem oculto nas pessoas. O mundo desconhecido. O inconsciente do ser humano. Tinha 15 anos quando experimentei pela primeira vez a capacidade de ver o futuro nos sonhos, com toda exatidão e realidade. Posteriormente, essa eventual aparição se repetiu. Ainda hoje acontece isso comigo, sempre da mesma maneira. Primeiro sonho com toda sorte de imagens caóticas, sem ligação. Então, súbito aparece abrir-se uma cortina. Aí vejo quadros bastante claros, coloridos, plásticos e logicamente encadeados como na realidade. Naquela época, quando tive o primeiro sonho clarividente, vi um homem jovem no banheiro dos meus pais, tentando fazer respirar um recém-nascido que estava azulado, como se sufocasse. Perto dele, uma enfermeira aguardava. A criança não respirava.
O médico mergulhava alternadamente em água fria e quente. Em seguida começou a balançar o bebê de cabeça para baixo e de um lado para o outro, até que por fim o recém-nascido emitiu um som e os dois respiraram aliviados. Papai acompanhava tudo da porta do banheiro. Depois cambaleou até a cama de minha mãe no dormitório, deixando-se cair de joelhos ao seu lado. Deitou a cabeça na beirada do colchão e chorou, como eu nunca vira um homem forte como aquele chorar. Minha mãe estava muito pálida, mas sorriu com seu modo terno, acariciando os cabelos pretos de papai. Aos poucos, ele foi se acalmando. Levantou-se e andou até o quarto ao lado, onde tia Rafaela esperava com sua filha, a fim de poder ver mamãe. Por estranho que possa parecer, eu via todos os aposentos ao mesmo tempo, o que na realidade seria impossível. Portanto, vi, e isso chamou muito minha atenção, que o homem havia entregado a criança à assistente e saído do quarto. Tinha um modo de andar extraordinariamente flutuante. Meus olhos também foram atraídos para seus cabelos louros, bonitos e ondulados, e ouvi quando disse com clareza: mãe e filho estão fora de perigo, mas ela precisa de repouso absoluto e do mais completo isolamento. Está num estado de fraqueza muito grande. Por isso, não posso me responsabilizar por qualquer infecção que ela possa contrair em decorrência de eventuais visitas. Naturalmente, doutor, respondeu minha tia, e vi quando ela se despediu e foi embora com a filha. Em seguida, a imagem escureceu e eu acordei. Pela manhã, corri até mamãe e contei-lhe meu sonho. Ela riu e disse: por favor, não sonhe essas coisas. Chega de filhos para mim. E como tia Rafaela surgiu nesse sonho? Ela nem sequer mora aqui. E quem será o belo rapaz de andar flutuante e cachos louros? Acho suspeito você sonhar com lindos homens jovens. Não sei quem ele é, mamãe, mas isso foi o que vi no sonho. Mais tarde, à mesa, ainda falamos do sonho estranho. No dia seguinte, ninguém mais pensou nele. 6 meses mais tarde, mamãe sentiu-se muito mal. Não conseguia assimilar os alimentos e os médicos suspeitavam de um tumor no duodeno. Fizeram radiografias e outros exames. O resultado? Nenhum diagnóstico exato. O clínico geral aconselhou que mamãe procurasse um conceituado ginecologista. Depois, o velho professor disse do exame: parabéns! O final da grande enfermidade será um batizado. E riu bondosamente. Mamãe voltou desesperada para casa. Ninguém imaginava que ela teria mais um filho, pois já contava 39 anos. Aos poucos, porém, acalmou-se e, passados mais 6 meses, no verão, exatamente 1 ano depois do meu sonho, o bebê nasceu. Para assistir o parto, o velho professor recomendou um médico jovem, já famoso por sua habilidade. Quando a criança veio ao mundo, parecia ter morrido asfixiada. Demorou 20 minutos para ela respirar pela primeira vez. Meu pai estava tão exausto da longa excitação que, assim que o perigo passou, caiu de joelhos perto da cama de mamãe e chorou como uma criança. Tia Rafaela e sua filha estavam em casa, de passagem, em seu itinerário para a Itália. Ficaram hospedadas 2 dias e o bebê veio a nascer quando já estavam de partida.
Elas esperaram no quarto ao lado, e quando papai entrou a fim de contar-lhes que tudo acabara bem, tia Rafaela perguntou se podia ver mamãe e o bebê antes de partir. Foi então que o jovem médico entrou no quarto. Ele tinha cabelos louros ondulados e um estranho andar flutuante, e disse literalmente o que eu tinha ouvido em minha visão. Sim, tudo aconteceu da forma como eu já vivera antes. Era como se eu tivesse visto com antecedência parte de um filme, isolado dos restantes acontecimentos. A partir daí, aquelas imagens oníricas que me mostravam o futuro repetiram-se muitas vezes. Primeiro só em sonho, como se uma cortina fosse afastada para o lado. Mais tarde, podia me colocar nesse estado conscientemente, sem dormir. Mas isso foi muito tempo depois. Minha irmãzinha era como uma neta na família. Gretchen tinha 19 anos, eu 16 e meu irmão 9. Ela tornou-se a queridinha de todos. Com a sua chegada, nós, as crianças mais velhas, fomos deixadas em segundo plano e ficamos sós. Durante muitos anos, a governanta é que nos acompanhou à patinação, ao concerto ou aos bailes e reuniões sociais. Mamãe estava outra vez ocupada com o novo bebê, como na ocasião em que meu irmão nasceu. Portanto, o fato dela não poder ocupar-se com meus assuntos, mesmo quando percebia que eu brigava com meu noivo, não foi nenhuma surpresa. Precisei enfrentar minha luta sozinha, sem ajuda. Muito cheia de aventuras, né? A vida dessa mocinha. Ok, pessoal. Aqui ficamos. Nos vemos na próxima parte, que será a 12 e 13. Tá bom? São pequenos, então dá para ler 2. Quando eu encontrar um grandão, eu só leio ele. Ok? Fiquem bem. Paz para todos nós, tá bom? Um grande afetuoso abraço.